Olá pessoal, nosso bate-papo hoje começa com a seguinte pergunta: você acredita em fantasma? Daqui a um segundo. Durante séculos, talvez milênios, as pessoas relatam que viram fantasmas, que viram seus entes queridos já falecidos. É um fato que vem ocorrendo há muito tempo e que serviu de estudo para muitas áreas do conhecimento, desde a sociologia, mas principalmente a história. No final do vídeo eu vou recomendar um livro para vocês. Mas por que eu levantei essa questão hoje para o nosso bate-papo? Os cientistas teriam descoberto uma parte do cérebro que seria responsável por esse comportamento de ver fantasmas. É claro que essa questão de ver fantasmas ou ver pessoas que já morreram está muito relacionada à religião. E aí vem outra pergunta: por que as pessoas dizem que conseguem ver fantasmas, ou acreditam em fantasmas, ou conhece alguém que já viram fantasmas? Uma coisa é certa: se é verdade ou mentira não é a questão. Um fato a gente pode detectar. A indústria do cinema ficou multimilionária com esse tema da vida depois da morte, de fantasmas, de seres que estão além da nossa dimensão. E é interessante que normalmente esses filmes de fantasmas estão enquadrados naquela categoria de filmes de terror. E mesmo comendo pipoca a gente tremeu de medo muitas vezes. No entanto, a vida real ela é recheada não tanto do terror de ver alguém que já morreu. Isso vai depender muito. Eu já escutei vários depoimentos de pessoas que dizem assim: eu queria ver meu ente querido, sente aquela saudade, principalmente no momento de uma perda. É muito forte o desejo de quem está sofrendo pela perda de um ente querido, o desejo de rever essa pessoa, o que é inteiramente normal. Mas também tem gente que afirma morrer de medo se por acaso mesmo um ente querido aparecer dentre os mortos, aparecer o fantasma de uma pessoa que ele gostava muito. Mesmo assim haveria o medo. E aí voltamos à questão: por que as pessoas acreditam em fantasmas? Por que outras acreditam nas pessoas que dizem ter visto fantasmas? E vem a questão principal: existem fantasmas? Essa matéria que eu citei para vocês, ela está dentro daquele cenário de luta entre ciência e religião. Nós sabemos que muitas religiões no mundo ocidental, no Brasil, são religiões que creem sim na continuidade da vida depois da morte. Podemos citar rapidamente o caso das religiões afro-brasileiras e do espiritismo kardecista, que acreditam que as pessoas de algum modo sobrevivem após a morte. Como eu disse a vocês no início, existem historiadores que se debruçaram sobre isso e tentaram estudar a mentalidade, por exemplo, do homem medieval, que também acreditava em fantasmas e relataram que viram pessoas que já morreram. Ou seja, a coisa não é nova. Independente de qualquer religião, no meu ponto de vista, eu creio que as pessoas têm um desejo tão grande, intenso, que a vida não acabe aqui, porque não haveria sentido essa vida ser só essa. Nós queremos a continuidade da personalidade. Ou seja, eu acredito, então eu quero que eu continue a existir depois dessa vida. E esse desejo está conectado com aquele que eu falei com vocês antes, que é o desejo de rever as pessoas queridas que já partiram, que já morreram. Sendo assim, voltamos, como eu disse antes, a esse embate entre ciência e religião. A religião acreditando nessa vida após a morte, e na ciência, que de um modo geral acredita que tudo não passaria, digamos, no campo da imaginação, ou, como diz a matéria, um determinado ponto do cérebro seria responsável por essa capacidade de nós imaginarmos que existe alguém que já morreu diante de mim. Há um detalhe curioso: alguns médicos, psiquiatras, alguns estudiosos do cérebro muitas vezes vão dizer que as pessoas que têm esse tipo de visão teriam alguns traços de esquizofrenia, porque, como sabemos, o esquizofrênico ele diz ouvir vozes, diz ver certas imagens e situações que para nós, ditos normais, essas coisas não existiriam. E aí eu gostaria de repetir o que eu disse antes: para muitos a vida não teria sentido se fosse só essa. Então é interessante, portanto, que ela continue, que ela tenha uma continuidade, que não se acabe, como querem os ateus. Os ateus, eles acreditam que a vida
vida só é essa, morreu, acabou. Qualquer história de fantasmas é mera imaginação. Em resumo, tudo vai depender da fé, da crença. Assim como eu falei em um dos vídeos sobre a fé, tudo vai depender dessa situação bastante pessoal e subjetiva. Se você acredita que existe vida após a morte, a possibilidade de você ver alguém talvez seja grande. Se você não tem fé e não acredita nisso, a possibilidade de você não ver nada também será grande. E como nós sabemos, para a ciência tem que se ver, medir, provar para crer. Para quem é religioso, não precisa de nada disso. Basta fé para que as coisas aconteçam. Uma coisa é certa, com fé ou com ciência, todos nós, seres viventes que temos um tempo determinado de vida, será depois da nossa morte, todos os segredos e enigmas vão ser desvendados. No meu ponto de vista, o mais importante é que cada um fique com aquilo que acredita. Se você tem fé e acredita, se te conforta saber que teu ente querido está em algum lugar próximo de você e você se sente bem assim, que assim seja. Por outro lado, é importante a gente não menosprezar aquilo que a ciência pesquisa. O cérebro é um universo quase que infindável. Tem muitas coisas que nós temos capacidade, coisas que os cientistas ainda estão pesquisando e ainda não descobriram. Então eu acho que essa discussão sobre fantasmas é interessante, porque ela traz para um embate, para esse cenário, para essa arena, o embate entre religião e ciência. Mas quem sabe um dia possamos ver ciência e religião, pelo menos no nosso mundo ocidental, se aproximarem pelo menos um pouco. Desse modo, pessoal, eu trago mais essa reflexão que de certa forma está dentro sim do nosso cotidiano, apesar do nosso dia a dia corrido, trabalho, família e uma série de coisas que a modernidade coloca sobre nós, e muitas vezes a gente já não tem mais tempo para pensar se existem fantasmas. E às vezes até esquecer dos vivos. Antes de finalizar, eu queria recomendar para vocês um livro da área de história, para quem quiser se aprofundar sobre esse tema. O livro tem como título Os Vivos e os Mortos na Sociedade Medieval. É escrito por um historiador francês. Eu particularmente já li boa parte, achei muito interessante. É uma linguagem não só para quem está dentro da universidade, mas também para quem tem apenas curiosidade no assunto. Eu vou deixar aqui a capa para vocês, tá? Dei uma pesquisada. Muito bem documentado. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo também deste livro, para quem tiver interesse. Sendo assim, gente, fica mais essa reflexão, esse bate-papo e uma discussão sobre esses enigmas, mistérios que rodeiam a nossa existência. Peço mais uma vez, se você gostou do vídeo, clica aqui em gostei, porque assim vocês vão estar ajudando para que o canal se mantenha ativo e forte dentro do YouTube e cresça dentro do YouTube, ok? Beijão. E até o próximo vídeo.